Chegamos no fim do nosso curso. Esta é a nossa última aula. Quero agradecer você pela participação, parabenizar você pelo interesse, e o meu desejo é que, de alguma forma, estas orientações possam contribuir para o seu crescimento mental, mas sobretudo espiritual em Jesus Cristo. Por que eu disse mental? Porque no livro Educação, há uma citação da senhora White onde ela diz que quando a gente estuda a Bíblia, há um desenvolvimento da mente. Quem estuda a Bíblia, estuda mesmo, não é leitura superficial, tem como benefício o desenvolvimento da sua mente. Legal isso, né? Então a Bíblia não só desenvolve a nossa espiritualidade, não só nos ajuda como cidadãos, a Bíblia desenvolve no estudante criterioso, pesquisador, a sua capacidade mental. E o meu desejo é que de alguma forma, de alguma maneira, estas orientações, essas instruções, essas ideias aqui ministradas por mim, possam contribuir de alguma forma para seu crescimento mental e espiritual. Não esqueça, o assunto é técnico, é assim mesmo, muita informação, alguma coisa pode ter passado batido para você, quem sabe algumas ideias criarem em você alguns questionamentos. Eu o incentivo a buscar respostas para possíveis questionamentos. Bons livros são escritos e foram escritos nesta área que poderão ajudar você. Eu quero também aproveitar este momento para dizer uma coisa para você. Cuidado com a internet. Você tem que ser criterioso e tem que saber usar a internet com senso crítico. Nem tudo que está na internet tem procedência, ou boa procedência. Você não pode dizer, mas isso aqui eu descobri na internet, eu fiz uma pesquisa na internet e descobri isso aqui, isso não é bem assim. Não, cuidado. As fontes têm que ser confiáveis e de boa procedência, ok? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas alguns às vezes não se atentam a esta realidade. O nosso último tema aqui, que nós vamos estudar agora, são princípios de interpretação bíblica. Princípios de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da teologia que estuda regras de interpretação bíblica. Então nós vamos fazer uma oração agora e vamos, de forma panorâmica, dar uma olhadinha nestes princípios. E você vai perceber que eles são muito úteis no estudo da Bíblia e na compreensão da revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, nosso Deus, pela oportunidade que tivemos de juntos estudarmos algumas coisas sobre a maneira e a forma como o Senhor se revela a nós, os teus filhos, e como ao longo da história a Bíblia se formou e foi transmitida até chegar a nós hoje. Louvamos o teu nome porque o Senhor sempre cuidou deste livro santo e nós o temos em nossas mãos, em diversas línguas, em diversas versões que facilitam a compreensão e o estudo da tua palavra. Obrigado por esse privilégio. Agora vamos estudar e rever alguns conceitos de interpretação bíblica e queremos humildemente pedir a tua iluminação e a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você percebeu que na primeira parte do nosso curso nós trabalhamos bastante desenvolvendo a teologia da revelação, da inspiração e da iluminação. Qual a importância dessa teologia? Pelo seguinte, dependendo de como eu creio, como Deus se revela e como Ele comunica, como Ele inspirou os profetas e como Ele me ilumina e fala comigo, isto vai afetar a minha hermenêutica, a minha interpretação da Bíblia. Por isso que a doutrina e a teologia da revelação
da inspiração e da iluminação, e em síntese da revelação, porque tudo isso faz parte de um único pacote, que é como Deus se revela, como Deus fala e como Deus se comunica conosco, desta teologia vai depender, ela vai subsidiar, ela vai fazer o fundamento da minha compreensão e da minha interpretação bíblica. Daí a importância do estudo introdutório que fizemos em Introdução Geral à Bíblia. Vamos então aos princípios de hermenêutica bíblica, ou de interpretação, né? Que é esta ciência hermenêutica que estuda o texto bíblico, que nos subsidia com regras, com conceitos para nós interpretarmos e estudarmos a Bíblia. Primeira coisa, nós temos que ter uma atitude apropriada. Quando eu vou à Bíblia para estudá-la, para ler, a minha atitude tem que ser apropriada. Eu jamais posso ir à Bíblia querendo dar sugestões à Bíblia. É muito comum nós encontrarmos hoje pessoas que querem dizer à Bíblia o que a Bíblia deve dizer a eles. Em vez deles aceitarem a palavra de Deus, irem com o espírito aberto, coração aberto, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que queres que eu faça, Senhor? Não, eles querem ditar, eles querem dizer, eles querem que a Bíblia fale aquilo que eles gostariam que ela dissesse. Esta é uma atitude arrogante e é uma atitude que nós nunca devemos ter ao irmos estudar a Bíblia. Atitude apropriada. Há uma onda hoje de religião popular por aí, onde as pessoas querem que a religião se adeque a elas, e não elas à religião. E algumas fazem isso com a Bíblia da mesma forma. Então essa atitude, ela é tremenda, ela é terrível. Então, primeira regra de interpretação bíblica, atitude apropriada, atitude de submissão, atitude de servo, atitude de humildade, ok? Depois, dentro desse contexto, reconhecendo a autoridade bíblica, desejando aprender, buscando a orientação de Deus, etc., são sub-ideias desta ideia de atitude apropriada que eu devo ter ao estudar o texto bíblico. Segunda regra, eu tenho que descobrir o estilo literário do texto, ok? Eu tenho que descobrir o estilo literário do texto. Então, quando eu vou pesquisar e estudar a Bíblia, eu tenho que fazer algumas perguntas. E uma delas é tentar descobrir o estilo literário deste texto que eu estou estudando. Então, eu devo fazer essas perguntas aqui. O que eu estou estudando é uma narrativa histórica? É uma descrição de um fato? Ou é um poema? Espera, é uma parábola? Ou é uma linguagem simbólica? É apocalíptica? É uma profecia ou é uma coisa literal? Estas perguntas eu tenho que responder. Quer ver? Por exemplo, eu vou ler Gênesis, capítulo 1. Lá aparece a descrição, uma narrativa histórica da criação da terra. Como foi que Deus criou esta terra? Ali é uma narrativa histórica. Eu não posso ler aquele texto como se ele fosse simbólico, e há pessoas que fazem isso. Não, espera, não são 7 dias, os dias da criação. Aquilo ali é um símbolo. Aquilo ali representa milênios. Não, eu não posso fazer isso. Ali é uma narrativa histórica. Quando a Bíblia fala de José, quando a Bíblia fala de Abraão, quando a Bíblia está falando do dilúvio de Noé, a Bíblia não está falando de linguagem simbólica. Aquilo é literal. São narrativas históricas, reais. Agora eu vou para Salmos, por exemplo, ou para Provérbios. Ali eu encontro muita poesia, ali eu encontro muita alegoria. A linguagem é poética. Então eu devo entender isso. Esse texto é poético? Ele é literal ou é alegórico? É um símbolo? É profético? É uma parábola? Por exemplo, eu não posso interpretar uma parábola como se ela fosse literal. E tem muita gente fazendo isso por aí. Embora as parábolas, às vezes, elas encontram equivalência com o mundo literal. Mas eu não posso interpretar uma parábola como se ela fosse literal. Eu tenho que buscar o ensino por trás da parábola. Tem muita gente usando a parábola do homem rico e Lázaro
para dizer que Jesus ensinou o estado dos mortos, como um indivíduo morto vivendo, falando, conversando, sofrendo no purgatório, sei lá onde, ou até no inferno. Não, aquilo ali é uma parábola. Eu devo buscar o ensino por trás da parábola e não interpretar a parábola literalmente. Vou retornar aqui? Primeiro, atitude apropriada. Vá à Bíblia com espírito de submissão, querendo aprender o que Deus quer dizer para você e não você querendo dizer para Deus o que ele deve fazer, tá bom? Segundo, descubra qual é o estilo literário do texto em questão. Isso é fundamental, isto é importantíssimo para que você possa interpretar corretamente o texto bíblico. Você e qualquer pessoa, né? Depois, você tem que analisar o contexto onde o texto ou as ideias que você está estudando foram escritos e aparece ali. Você tem que descobrir o contexto literário, certo? Você tem que descobrir o contexto histórico, isso é muito importante, em que momento isso aconteceu, certo? E você tem que descobrir e estudar esse contexto histórico, para depois que você compreender o mundo da época, você extrair a lição. Por que Jesus contou a parábola do homem rico e Lázaro? Qual era o contexto histórico? Qual era a situação? Você tem que descobrir isso, para você entender corretamente e interpretar corretamente a parábola, ok? Você tem que agora comparar as escrituras entre si. Comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento, comparar o que um escritor disse sobre o mesmo tema com o que outro escritor disse sobre o mesmo tema, para você chegar a uma conclusão. A Bíblia deve ser comparada entre si. A revelação é progressiva. Então às vezes você vai perceber que um mesmo tema desenvolvido por um profeta anterior é ampliado por um profeta que trata do mesmo tema posteriormente, porque Deus revelou aspectos para ele que o anterior não havia recebido do Senhor esta revelação. Por isso você tem que ter em mente e que você precisa comparar o que as Escrituras Sagradas dizem entre si. Você tem que procurar harmonizar os textos. Certo? Um texto tem que ser harmonizado com outro texto, porque Deus não se contradiz de forma alguma e de maneira alguma. Isso é muito importante do processo de compreensão e de interpretação da Bíblia, a palavra de Deus. Você deve deixar que a Bíblia se auto-interprete. Não é você o intérprete da Bíblia, mas a Bíblia interpreta-se a si mesma, porque ela é a palavra de Deus. Outra coisa, você tem que observar os princípios fundamentais dentro dos detalhes de tempo e de lugar. Então, esses detalhes que aparecem do tempo. Quer ver? Você está estudando a parábola das 10 virgens. Por que 10 virgens? Como que era o casamento da época? Você tem que estudar isso. Por que elas não tinham ou precisavam ter azeite de reserva? Como funcionavam as lâmpadas delas? Por que elas deveriam estar com as lâmpadas acesas? Por que elas estavam esperando o noivo? Elas estavam com a noiva? Então você tem que descobrir isto. O contexto histórico, o contexto literário, você tem que harmonizar, certo? Você tem que contextualizar, ok? Princípios fundamentais dentro dos detalhes de tempo e de lugar. Isto é muito, muito importante para a compreensão do texto bíblico. Dentro desta ideia, eu quero exemplificar. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, a Bíblia diz assim, que a mulher tem que ficar calada na igreja. Eu tenho que entender esse texto, interpretar esse texto dentro desse conceito de hermenêutica bíblica. Eu tenho que observar os princípios fundamentais dentro dos detalhes de tempo e de lugar, porque naquele tempo, naquele momento histórico, Paulo ordenou que as mulheres deveriam ficar caladas na igreja e não falar. Se eu não entender isso, se eu não interpretar esse texto dessa forma, eu vou sair dizendo por aí que as mulheres não podem falar na igreja.
Mas não foi isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Há uma aplicação local. Por que uma razão? Eu tenho que estender isso, eu tenho que buscar entender isso aí. Quer ver? Outro exemplo. Ósculo santo, que aparece em 1 Coríntios 16, 20 e outros textos que aparecem aqui no slide. A Bíblia recomenda que as pessoas devam se beijar entre si. Os irmãos devem se cumprimentar beijando-se mutuamente. Eu tenho que entender essa orientação da Bíblia dentro desse princípio fundamental dos detalhes do tempo e do lugar em que a orientação bíblica foi dada. Há uma aplicação local específica para aquele lugar e eu tenho que entender isso para interpretar corretamente. Se eu deslocar essa orientação e fazer uma aplicação direta para os nossos dias, eu vou colocar na Bíblia aquilo que ela não disse. E está cheio de gente fazendo isso por aí, né? Obrigando as pessoas a fazerem algumas coisas porque não consideram esse princípio fundamental da hermenêutica bíblica. Quer ver um exemplo aqui? 1 Coríntios, este eu vou ler, capítulo 15, verso 18, para exemplificar estes princípios gerais de interpretação bíblica e de hermenêutica bíblica. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18. A Bíblia diz assim: neste caso, estou lendo na NVI, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, aqueles que morreram no Senhor, que descansam no Senhor, estão perdidos? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Os que dormiram em Cristo estão perdidos. Está aqui escrito. Mas aí esse texto que me parece inicialmente confuso, eu vou analisá-lo dentro do contexto. O contexto imediato dele, o contexto próximo, o contexto histórico, e eu vou analisando isso até descobrir o que este texto quer dizer. Você vai perceber que a análise do contexto imediato já resolve o problema. Porque se nós lermos alguns textos para trás, por exemplo, iniciando no verso 12, veja o que a Bíblia fala. É Paulo que está falando na carta que ele escreveu aos Coríntios, a sua primeira carta. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Verso 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, né? Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, e neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Pronto, resolveu o problema. É só você colocar o texto dentro do contexto, você vai descobrir que Paulo não está dizendo nesse texto que os mortos em Cristo estão perdidos. Porque o ensino bíblico diz que aqueles que dormiram em Cristo estão salvos, aguardando no pó da terra a ressurreição, a primeira ressurreição quando ele voltar. Isto é bíblico. E como é que um texto agora vai dizer o contrário? Vai dizer que os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ok, Paulo não está falando disso. Ele está falando de que na igreja de Corinto, entre os irmãos de Corinto, havia pessoas que estavam dizendo que não há ressurreição. Ora, aí Paulo diz, se vocês estão ensinando que não existe ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E nós pregamos que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, para que pregamos? É vã a nossa pregação e a nossa fé. E aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Pronto, fechou a boca do saco. Resolveu o problema. Deu para entender como é importante a gente analisar o texto dentro do seu contexto. Aqui, o contexto imediato resolveu o problema. Às vezes não resolve. Eu tenho que buscar algumas informações do contexto histórico. Eu tenho que analisar o aspecto literário do texto.
e às vezes até buscar ajuda de algum dicionário, de alguma enciclopédia bíblica, de algum comentário bíblico, porque às vezes sozinho eu não consigo chegar a um denominador comum. Eu tenho que até ir, quem sabe, a as línguas originais do texto bíblico, para entender que significado tinha aquela palavra no grego, no hebraico, para chegar a esta conclusão. Ok? Outro texto aqui, que eu quero usar para exemplificar a importância de seguirmos e de aplicarmos, no momento em que estivermos interpretando a Bíblia, os princípios de interpretação, de hermenêutica, né, de interpretação bíblica. Mateus capítulo 15, verso 11. A Bíblia diz assim: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai pela boca, isso é que o torna impuro. Legal esse texto, né? Está cheio de gente usando esse texto por aí, dizendo assim, tá vendo? Jesus falou que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai. Por isso eu posso comer de tudo. E ficam aí vocês, os adventistas, dizendo que eu não posso comer carne de porco, que a Bíblia proíbe carne de porco, que eu não posso comer camarão, que eu não posso comer peixe de cor, etc, etc. Jesus disse, o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai. Mas era isso que Jesus estava querendo dizer? Jesus não está falando de comida, ele não está falando de carne imunda, de carne limpa. O contexto vai me ajudar a entender esse texto, né? Veja, verso 1, vamos começar a ler do verso 1, do capítulo 15 de Mateus. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Uma chave aqui, Os fariseus estavam reclamando para Jesus que seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E sabe quantas vezes alguém tinha que lavar a mão antes de comer, pelas orientações dos fariseus, dos líderes da época? 7 vezes. O texto não fala. Eu tenho que sair do texto, buscar uma informação histórica do contexto para entender o texto. Por que eles estavam reclamando que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos? Não é um lavar das mãos como a gente costuma lavar. Vai lá no banheiro, joga uma água e lava a mão, pronto. Tinha que lavar 7 vezes a mão antes de comer. E eles perceberam que os discípulos não estavam fazendo isso e vão reclamar com Jesus. Aí Jesus diz assim, verso 3, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada ao Senhor, a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai desta forma. Assim, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. E Jesus então chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Deu para perceber o contexto? Jesus não está falando de carne imunda e carne limpa. Os fariseus chegaram criticando Jesus, dizendo que os seus discípulos não lavavam as mãos segundo a regra e as orientações, a tradição dos anciãos, os líderes do povo. E Jesus rebate a acusação deles, dizendo: escuta, e vocês que também transgridem? Vocês vão muito mais longe. Vocês, por exemplo, dizem que quando uma pessoa decide dedicar aquilo que poderia gastar para ajudar os seus pais como oferta ao templo do Senhor, ele está isento de cuidar de seus pais. Isso não é bíblico. Vocês estão com a tradição de vocês suplantando as orientações de Deus. Existe uma responsabilidade bíblica de cuidar dos pais. E vocês, com a tradição de vocês, estão mudando as orientações de Deus. E aí Jesus diz assim: vocês são um bando de hipócritas, vocês
me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe, porque vocês estão enchendo de inverdades o caminho que leva para a vida eterna. Aí Jesus conclui, sabe, pessoal, eu vou parafrasear, o que entra pela boca, isto é, quando você come sem lavar a mão 7 vezes, esse alimento que você comeu sem lavar as mãos 7 vezes, não vai contaminar você. Pior é aquilo que sai, é essa crítica mordaz. É isso que Jesus está querendo dizer. Então eu peguei um texto, coloquei dentro do seu contexto, eu examinei o texto, né? É uma narrativa histórica, e eu vou entender o que o texto quer dizer. Agora, se eu tiro esse texto fora do contexto, eu vou colocar na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que ela não disse. Veja Mateus 23, um pouquinho aqui à frente, verso 9, diz assim, a ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Uau! Aqui Jesus está dizendo que eu não posso chamar meu pai de pai, porque Jesus falou, a ninguém vocês chamem de pai na terra. É isso que Jesus está querendo dizer? Que eu não posso chamar meu pai de pai? Não. Quando a gente analisa o contexto, você vai perceber que haviam rabis, líderes espirituais, que gostavam de ser chamados de pai espiritual, de líder espiritual. Verso 8. Mas vocês não devem ser chamados de rabis, um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos, portanto a ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo, e o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Jesus está falando que eu não devo chamar alguém de meu pai espiritual, de meu líder espiritual, sabe? De colocar uma pessoa no lugar até de Deus, porque Deus é o nosso verdadeiro pai, o nosso verdadeiro líder espiritual, e não qualquer pessoa aqui na terra, rabi, mestre, chefe espiritual meu. É isso que Jesus está querendo dizer. Você percebeu a importância? A importância da gente, ao analisar um texto, analisar o contexto, perguntar que tipo de estilo literário tem aquele texto. É uma parábola? É uma profecia? É uma alegoria? É um texto poético? É uma narrativa histórica? Eu tenho que descobrir isso. Aí depois eu vou analisar o contexto imediato, o contexto histórico, eu vou levar em consideração os costumes da época, para que eu possa entender e compreender. E aí sim fazer a aplicação para os meus dias e para a minha realidade hoje. Há muita gente torcendo as Escrituras para a sua própria perdição, como diz o apóstolo Pedro, torcendo as Escrituras, colocando na boca da palavra de Deus aquilo que ela não disse. E para interpretarmos corretamente a Bíblia, nós temos que levar isto em consideração. Eu gosto de citar como exemplo, quando eu falo sobre isso, um poema de Olavo Bilac. Olavo Bilac foi um poeta brasileiro que viveu ali por volta do ano 1800, no início deste, 1800 e pouquinho ali. E Olavo Bilac, ele tem um poema muito interessante chamado Pássaro Cativo. O poema diz assim, não vou recitar todo, apenas um pedacinho. Armas num galho de árvore um alçapão, e em breve uma vizinha descuidada cai na escuridão. Dá-lhe por esplêndida morada a gaiola dourada. Dá-lhe água fresca, ovos e tudo. E por que é que, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado, triste, sem cantar? É que, crianças, os pássaros não falam, gorjeando apenas sua dor exalam. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem este cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste,
Gosto mais do alimento que procuro na mata virgem em que voar me viste. No bosque escuro onde nasci, tenho frutos e flores sem precisar de ti. E aí Olavo Bilac vai analisando o que o pássaro diria a uma pessoa que o prendeu, que cerceou a sua liberdade dentro de uma gaiola dourada, esplêndida e magnífica. E lá no fim do poema, ele diz assim, que o pássaro dizia a essa pessoa: solta-me, covarde, por que me roubas a minha liberdade? Quero voar, voar. E ele concluiu o poema: estas coisas os pássaros diriam se pudessem os pássaros falar. E tua alma, criança, sentiria uma imensa aflição. E tua mão, tremendo, lhe abriria as portas da prisão. Esse é um poema, um estilo literário, uma poesia, cheia de alegoria. Se eu fosse hoje tentar entender o que Olavo Bilac está querendo dizer com esse poema, eu tenho que estudar o seu contexto histórico. Eu tenho que estudar o tempo em que Olavo Bilac viveu e por que ele escreveu esse poema e por que o escrevera dessa forma. Por que não for explícito? Por que usar a símbolo, analogia, comparação, linguagem poética? Por quê? Ele está preocupado com prisão de passarinho? Ele está preocupado com pássaro na prisão, na cadeia? Não. Esse é um poema anti-escravista. Olavo Bilac escreveu e fez muitos poemas contra a escravidão que era comum e popular no Brasil. Quando eu entendo esse contexto histórico, eu entendo o poema O Pássaro Cativo, que na realidade Olavo Bilac não está querendo falar de passarinho, mas é uma alegoria, uma analogia, uma comparação, assim como um pássaro é preso numa gaiola, naquela época, no seu contexto histórico, as pessoas estavam escravizando pessoas. E assim como um pássaro deveria ser solto para voar em liberdade, os escravos deveriam ser libertos. A equivalência com a Bíblia é a mesma coisa. Eu tenho que colocar e entender os textos bíblicos dentro do seu contexto histórico, o seu contexto literário, seu estilo literário. Eu vou para o Salmo 23, por exemplo, o Salmo 23, lindo Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu não sou ovelha, eu sou um ser humano. O salmista usa uma comparação. E eu tenho que entender esse salmo não de forma literal, mas eu tenho que buscar as verdades embutidas atrás da alegoria que o salmo apresenta. Assim como o pastor cuida das ovelhas, e assim como uma ovelha se submete à orientação, ao cajado e à vara do pastor, Jesus faz assim comigo. Ele me guia, ele me conduz até nos momentos difíceis. Esta é a ideia. O Salmo 91, rico e cheio de alegoria. Eu não posso entender este salmo de forma literal. Ele é um poema. Eu tenho que buscar nele a essência da mensagem e não a literalidade do texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansa. E ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Então Deus tem pena? Deus tem asa como anjo? Não, a gente não encontra na Bíblia esta revelação. Mas aqui o Salmo está dizendo que Deus tem pena, que Deus tem asa, e Ele vai nos abrigar embaixo das suas asas, das suas penas. É uma palavra alegórica. Isso é uma figura de linguagem. Assim como as aves protegem os seus filhos embaixo de suas penas para aquecê-los, embaixo de suas asas para protegê-los, Deus vai nos proteger como seus filhos. Esta é a essência da lição. E aí, quando a gente vai para o Apocalipse, então, para Daniel, que são símbolos proféticos,
eu tenho que buscar compreendê-los dentro da essência do livro, dentro do contexto histórico, do contexto geográfico, do contexto literário, e tenho que comparar texto com texto para chegar às conclusões corretas, aquilo que Deus de fato quis nos revelar. Meu amigo, minha amiga, aí está. Obrigado pela sua paciência em me acompanhar durante todas estas aulas de introdução geral à Bíblia. Eu gostaria muito que de alguma forma, vou repetir o que já falei no começo, estas orientações tenham ajudado você e continuem te ajudando a manter a sua confiança na Bíblia e a ter fé na palavra de Deus como a segura palavra profética que vai brilhando cada vez mais como uma candeia que brilha em lugar escuro e tenebroso. Que Deus abençoe muito você. Foram informações técnicas, né? Mas elas são importantes para nos ajudar nesta credibilidade que temos que ter na palavra de Deus. Palavra de Deus revestida da palavra do homem. Quando você for estudar a Bíblia e encontrar algum texto difícil, não esqueça de aplicar estas regrinhas básicas de hermenêutica e de interpretação bíblica. Elas vão ajudar você. Caso você, depois de ter aplicado estas regras, não conseguir ter entendido ainda o texto, procure um bom dicionário, procure um bom comentário bíblico. Existe o comentário bíblico adventista, que é confiável, tem informações muito interessantes, e eles vão ajudar você a entender e a perceber o que Deus de fato está querendo dizer. Eu gostaria de terminar este curso orando ao Senhor. Oramos no início dele, oramos no início de cada aula, e eu queria orar agora com você no final deste curso, rogando ao Senhor que o ilumine e que o conduza seguros, firmes, amparados na rocha que é Cristo e na sua palavra, que não muda, que é a mesma ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por estas aulas. Obrigado pela oportunidade de ministrá-las. Eu louvo o teu nome, porque é tão maravilhoso a gente saber que o Senhor decidiu se autorrevelar a nós. Como é gostoso saber que o Senhor nos ama, fala conosco e se interessa por nós, criaturas humanas pecadoras, frágeis aqui neste mundo. Louvado seja o teu nome. Obrigado por estas pessoas, teus filhos, que participaram deste curso. Foram muitas as informações. É verdade que de forma panorâmica, histórica, rápida, geral, mas muitas informações, às vezes alguns detalhes. Abençoa-os para que todas essas informações possam ser transformadas na vida de cada um deles em confiança na tua palavra, a Bíblia. A palavra de Deus revestida com a palavra do homem, mas segura e firme palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Orientações que devemos seguir como uma luz que vai brilhando cada dia mais, até o dia quando estivermos no teu reino e aí face a face diante do Senhor, não vamos mais precisar da Bíblia, porque nós iremos conversar pessoalmente contigo. Não vai precisar mais de intermediários, mas pessoalmente iremos te conhecer e seremos do Senhor conhecidos. Hoje vemos como por espelho, mas um dia o veremos face a face. Guarde a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, até o dia da nossa morte ou até o dia da tua volta, para que jamais desanimemos e não sejamos engolidos pela cultura e pelos desafios da vida que vivemos. Suplicamos-te humildemente, rogando do fundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um abraço muito grande.